Pessoal, boa noite então. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a implementação de fila em C Sharp. Então, a gente veio trabalhando com filas, então a gente implementou de forma estática, implementou de forma dinâmica em C, muito para poder entender a estrutura de funcionamento, como criar um tipo, entender como que a gente cria uma estrutura encadeada e como que ele é encadeado a partir da memória. Depois, em C, faltou até a gente colocar para a gente poder ver os endereços de memória. Depois a gente faz isso no começo da próxima aula para não quebrar esse link nosso para você. E para a gente já ver esse conteúdo de como implementar em C Sharp, a gente vai ver que está pronto, assim como pilha, fila ou diferentes tipos de lista já está implementado em linguagem de alto nível, como Java e C Sharp. Então eu vou compartilhar a tela e a gente vai usar o Visual Studio. Pode ser o 2019, 2017 e a versão que vocês têm. Quem não tiver o Visual Studio aí, por algum motivo, não quiser, não tiver como fazer a prática junto agora, a ideia é você assistir aqui para que você possa acompanhar o que a gente está fazendo, entender, e aí depois você instalar ou fazer a prática posteriormente, na hora que você tiver com acesso no computador. Beleza. Eu vou postar o link aqui mais uma vez, e aí eu vou abrir aqui, eu estou compartilhando minha tela, vou vir aqui em Clone Code aqui, vou colocar o link do Git, vou mudar o local aqui, eu vou colocar na minha pastinha. Ô, Fábio, para você que chegou agora, tem que clonar esse link do Git aqui que eu estou mandando. Esse link aí, ele tem um projetinho em C Sharp que a gente vai fazer implementação de fila. Aí a gente vai fazer esse passo a passo. Se você tiver com um computador que tenha Visual Studio funcionando, você acompanha junto com a gente. Se não tiver, você vai fazendo junto. Se por acaso não tiver, você vai acompanhando e depois, na hora que você tiver com acesso ao computador, que estiver instalado, você faz. Eu vou mudar o diretório aqui. Eu vou colocar no diretório da aula aqui mesmo. Então, diretório. Fila. Vou criar uma pastinha aqui dentro. Fila. Aula 08, 04, 2020. Então, criei aqui dentro e vou selecionar e na hora que eu der um clone aqui, ele vai clonar os dados do meu repositório. Legal? Depois que ele terminou aqui, o model dele, modelinho, aquele sistema cadastro mesmo, se eu der 2 cliques aqui no SLN, então ele clonou, eu tenho que dar 2 cliques no SLN para poder abrir. Não abre só pela pasta, dá 2 cliques no SLN, que ele é o agrupador do projeto, para que eu possa abrir o projeto. Agora sim ele abriu o projeto. Se o solution não estiver aparecendo por algum motivo aqui, ó, ou seja, não está aparecendo, às vezes ele pode estar escondido, ou você vem em View e procura aqui, ó, Solution Explorer. Deve ter alguma opção aqui. Aqui, ó, no Solution Explorer, que é Ctrl Alt L. E aí você vai ver, ou Explorador de Soluções, que é aqui que a gente consegue ver o nosso arquivo. E a gente precisa ver a barra de propriedades também, que aí se aperta o F4, você consegue ver a barra de propriedades. E aí a gente tem que abrir o nosso Form 1, que aí a gente tem o nosso modelinho aqui. Depois você dá 2 cliques no Form 1. Certo? Quem está com o Visual Studio conseguiu aí clonar e abrir o projetinho? E aí, Henrico? Tá, eu vou mandar o link aqui, peraí. Aí. Esse link que eu mandei aqui é o link do GitHub. Você pode baixar o zip dele, se quiser. Tem lá no ambiente virtual. Ou você pode usar ele e clonar e fazer o download do zip. Ou você vai e clona ele igual eu acabei de fazer aqui. Tranquilo, pode abrir aí vocês só dão, conforme vocês for terminando, dá um ok. E como eu falei, se alguém não estiver conseguindo acompanhar, porque ou está sem o computador, ou não está com o Visual Studio instalado no computador, não tiver como acompanhar a prática agora no momento, acompanha vendo aí como que funciona, e depois, posteriormente, na hora que você tiver com acesso, você faz essa prática que a gente vai fazer aqui. E isso aqui que a gente está fazendo também vai ser compartilhado com todo mundo. Então,
esse projetinho que eu estou fazendo aqui, ele está lá no Git. E esse link está ali. Então, o que a gente terminar hoje, depois eu vou dar um push e vou deixar ele atualizado lá no Git. Beleza? Então, tem que abrir o Visual Studio aí e clonar esse link do Git. Quem conseguir acompanhar a prática. Quem não conseguir, vai acompanhando passo a passo com a gente. Beleza? Então, vamos dar sequência aqui. Então, uma vez que a gente já está com o nosso projeto aberto aqui, ele tem um designzinho, aquele design que já estava nosso lá dos outros projetinhos que a gente já fez. Eu tenho duas abas aqui, uma para poder cadastrar informações e outra para poder buscar onde que a gente vai fazer a listagem. Então, só a gente conhecer aqui, ó, essa caixa de texto grande eu estou chamando ela de TXT fila, onde eu vou colocar todo mundo que eu tenho na fila. Esse aqui é o meu TXT buscar, que a gente vai utilizar para fazer uma busca depois. Vocês vão fazer, né? O cadastrar, eu tenho o TXT nome, que é essa caixa de texto. O TXT CPF, que é essa outra caixa de texto. E quando a gente clicar em confirmar, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses dados, vai inserir dentro da fila e vai mostrar toda a fila, a cada inserção a gente vai atualizar ele nessa caixa de texto aqui multiline, que é o nosso TXT fila. Beleza? Deu para entender aqui? Pode continuar? Beleza. O que a gente vai fazer aqui, então? A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, quando a gente clicar no botão confirmar aqui, que a gente já está com esse layout pronto, a gente vai ter que pegar os dados que estão aqui, adicionar dentro da fila. Então, lembra que dentro da fila lá, a gente adiciona, eu adiciono um T-dado, né? Que meu T-dado pode ser qualquer coisa. Então, vou dar 2 cliques aqui no confirmar para ir para o código. Vindo aqui no código, meu confirmar por enquanto não tem nada, que a gente não fez nada, eu vou subir o meu código lá na parte de cima. Matheus, Oi? o meu tá atender, dá na mesma coisa. Não, é outro botão. Aqui no design, aqui, ó, você vai ver que tem o confirmar, tem o atender e o confirmar. O meu não tem, não. Vai no cadastrar aí, Ronaldo. Você tá no buscar. Você tem que clicar aqui na aba cadastrar. Ah, certo. Ah, certo, deu. Entendeu? Valeu, deu. Mas Valeu. no caso a gente nem vai usar ele ainda. Eu subi todo o código e aí eu tô lá nos using, só para vocês verem. O que tem diferente nesse using aqui, IO aqui, que é que a gente está usando para poder salvar os arquivos no disco, que já está pronto o código. E depois eu tenho a minha classe aqui do meu formulário, que é a minha classe principal, e a gente tem que criar um struct que vai ser o nosso famoso T-dado. Então, dentro de cada posição da nossa fila, a gente vai armazenar o quê? Nome e CPF, correto? Aí o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que criar esses dois atributos. Public, para que a gente consiga acessar ele, e os dois vão ser strings. Nome e CPF. A gente tem esse atributo aqui, quantidade, que ele vai ser o controle de quantos elementos a gente tem na fila. Na verdade, a gente nem precisaria dele, que quando a gente criar a fila, a gente vai conseguir fazer isso de forma automática. Mas vamos deixar ele aqui. Eu estou usando ele no código em algum momento. Eu tinha usado esse quantidade no outro sistema que a gente tinha feito aqui de bandos anteriormente, quando salvava em disco, e não em banco de dados. Então, aqui a gente criou o nosso T-dado. Então, isso quer dizer o quê? Que em cada posição da minha fila, eu vou ter um T-dado. Ah, mas está diferente do que a gente faz em C. Lembra que em C a gente faz um type def e o T-dado vem aqui embaixo. A sintaxe é um pouco diferente a forma de fazer. Então, aqui é um struct normal. E agora a gente vai criar a nossa fila. Então, como variável global, fora de qualquer função, para que todo mundo consiga ver ele. Então, como que eu crio uma fila? É uma queue. E quando eu vou criar uma fila, se eu não falar, se eu não tipar ela vai armazenar dados inteiros. Como eu quero tipar ela, eu vou falar que essa fila minha vai armazenar o quê? Dado. Vou dar um nome para minha fila, nesse caso que eu vou chamar de fila. E como aqui é uma classe, a gente tem que instanciar, tem que dar um new QI aqui, que é o meu dado. E fazer a instância aqui do construtor. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu já estou criando a minha fila. Isso aqui é a mesma coisa da gente fazer lá em C, ó, que a gente fazia lá, fila F1, eu estou fazendo queue fila.
Isso aqui é a mesma coisa, só que isso aqui a gente fazia em C, né? E aqui a gente está fazendo em C#. Ah, ao invés de chamar de fila, eu quero chamar de F1, pode? Pode, tanto faz. É que lá em C a gente está chamando de F1, tipo fila 1, fila 2, certo? Então, aqui a gente está declarando a nossa fila. Então, quando a gente declarava a nossa fila lá em C, a gente já podia usar todas as funções da fila, que era o quê? O inserir, que é o enqueue, o remover, que é o dequeue, e todas as funções que a gente tiver criado, certo? Então, o que a gente quer aqui? Toda vez que eu clicar no botão cadastrar, eu quero pegar e adicionar dentro da minha fila, correto? Então, a gente vai lá no botão cadastrar, que é o botão confirmar, né? Aqui, ó, quando eu dou 2 cliques aqui, confirmar. Dentro do botão confirmar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os dados, então eu vou criar um... Porque o que eu vou inserir dentro da fila, cada posição? É um tdado. Então tem que criar uma variável do tipo tdado, a gente estava chamando de x, tanto faz. Tdado x. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que falar que o meu x ponto, dentro do tdado eu tenho nome e CPF. Da onde que vai vir o nome do meu tdado? Aqui do design. Aonde que eu vou pegar ele? Vou pegar esse txt, nome aqui. Então, o meu nome vai vir da onde? Txt, nome, ponto, text. E o meu x aqui, que é o meu tdado, né? O CPF vai vir da onde? Do txt, CPF, ponto, text. Então, aqui, ó, eu já tenho nesse momento que eu já tenho um tdado prontinho, que tem nome e CPF. Nesse momento, ele já está na fila? Não, né? O que a gente tem que fazer? Eu vou ter que pegar esse tdado agora e inserir ele dentro da nossa fila. Como que eu faço para poder inserir alguma coisa dentro da fila? Qual que é a função para a gente poder inserir na fila? Enqueue. Isso, enqueue. Então, a nossa fila que a gente criou lá, ela se chama propriamente fila. Então, eu vou fazer fila, ponto. Olha lá, eu já mostro o primeiro. Enqueue, entre parênteses. Olha lá, tá vendo que ele já escreve para mim ali que ele está esperando um tdado, um item, que é um tdado? Então, quem que é o meu tdado aqui? É o meu x. Então, eu vou fazer um enqueue do meu x aqui. Nesse momento, quando a gente faz isso aqui, a gente não está conseguindo ver ainda. O meu dado já está dentro da fila. E aí a gente vai ter que fazer uma forma do quê? De pegar todos os dados que estão na nossa fila, igual quando a gente fez na pilha, pegar e mostrar todos esses dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma funçãozinha chamada mostra. Até já tem o escopo dela prontinho aqui em cima, tá vendo? O que a gente vai ter que fazer dentro dessa função mostra nossa? A gente vai ter que percorrer toda a nossa fila e mostrar lá naquela caixinha de texto do txt fila. Se eu voltar aqui, ó, no design, aqui, ó, em buscar, essa caixa de texto grandona aqui, ó, esse cara aqui é o txt fila. O que eu quero fazer, então? Toda vez que eu inserir um novo elemento, eu vou limpar ela e vou mostrar toda a fila aqui. Então, eu vou ter a ilusão aí que eu vou sempre estar vendo toda a minha fila. Que eu vou estar adicionando. Mas, na verdade, o que eu faço? Eu adiciono dentro da fila, limpo e sempre vou ficar mostrando a minha fila aqui dentro. Então, primeiro que a gente vai fazer sempre no começo. txt fila.clear. Vou limpar a minha caixa de texto. Agora, o que eu quero fazer aqui? Eu quero percorrer toda a minha fila e mostrar todos os dados que eu tenho dentro dela. Então, como que a gente faz lá em C lá? Ah, eu vou sair do início e vou até o fim. Aqui, a gente já tem um método, uma forma que é basicamente padrão de iterar, ou seja, de passar elemento a elemento que a gente tem dentro de uma lista qualquer. Lembrando que tanto pilha quanto fila são tipos de listas. Então, a gente vai fazer um for each, ou seja, for each é para cada. Para cada o quê? Para cada elemento que eu tenho dentro da minha fila. Aí, no for each, eu tenho que falar o quê? Para cada elemento. Qual que é o tipo de elemento que eu tenho dentro da minha fila? Tdado. Tdado.
X, por exemplo. Ah, tem que ser X? Não, para cada ter dado qualquer coisa aqui. Aonde que esses ter dados meus estão? Eles estão dentro da minha fila. Em fila, ou seja, na fila. Ah, mas esse fila aqui, da onde que ele saiu? A gente declarou uma variável, que é uma variável global, que é uma kiwi. E a gente deu o nome para ela de fila. Poderia ser F1, poderia ser minha fila, poderia ser qualquer nome de variável. A gente deu o nome de fila por questão de representação. Então, para cada X, para cada ter dado que eu tenho dentro da minha fila, esse meu ter dado é o X. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar os dados, abrir e fechei chaves, vou até aqui, ó, fim do for each. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar os dados, todos os dados que eu tenho lá naquela caixa de texto minha. Então, eu vou fazer aqui, ó, txt fila ponto append text. O append text, ele vai adicionar um texto na caixa de texto sem remover o que tinha antes. E é isso que a gente quer. Então, o que a gente vai colocar lá? Opa, é entre parênteses aqui. O que eu vou colocar? Vou colocar o meu x.nome, mais, o mais é para poder concatenar, mais um tracinho, para não ficar tudo grudado, né? Senão vai ficar o nome, mais o x. Opa, CPF, coloquei o string x. CPF aqui. E aí a gente tem que fazer a quebra de linha. Então eu tenho que fazer aqui pode até dar espaço aqui, mais /R/N. O normal é só o /N, mas /R fala que ele tem que voltar e quebrar a linha. Dependendo da versão do Visual Studio, ele precisa fazer o /R. Então a gente vai deixar o /R. Ó, a gente só tem essa linha aqui. Então, na verdade, se abre e fecha a chave do for, nem precisa, né? Vamos apagar ele aqui, que o código fica mais limpo. Ó. Então, dentro do for each, o que a gente tem? Eu vou apendar, vou adicionar lá na minha caixa de texto o x.nome e o xCPF. Então, tá vendo que todo aquele trabalho que a gente fez, a gente criou o enqueue, criou o dequeue, teve todo aquele trabalhão, aquilo a gente fez para entender como funciona, entender que não é mágica. Quando eu preciso criar uma fila aqui, eu só fiz o quê? Falei, que tipo de dado que eu quero inserir na minha fila? Criei o meu struct, ou poderia ser uma classe. Criei uma variável tipo fila, entre o diamond ali, o sinal de maior e menor, eu tipei a minha fila. Então, dentro da minha fila, o que eu tenho dentro dela? Ter dado. E para poder inserir, só dei um enqueue. Só isso. Não fiz mais nada. E aqui, isso aqui é só para a gente poder enxergar. Então, ó, isso aqui é para a gente ver a nossa fila. Agora aqui, ó, dentro do nosso confirmar, sempre depois que a gente inserir dentro da fila, o que eu vou fazer? Vou chamar minha funçãozinha mostrar. O que é a funçãozinha mostrar? Vai lá na caixa de texto, limpa ela e mostra os elementos da minha fila. Só com isso aqui, a gente já vai conseguir fazer o quê? A gente já vai conseguir enxergar a nossa fila. Ou seja, a gente já vai conseguir adicionar os dados. Vocês podem ver que aqui embaixo eu tenho uma função salvar, que eu estou percorrendo a minha fila aqui. Por isso que eu chamei de fila lá. Se você for dar outro nome, tem que mudar aqui. E a gente está salvando de forma binária, ou seja, estou salvando o nome e o CPF. E aqui eu estou carregando. Então, são funções prontas aqui, que eu já tinha deixado pronto. Ou seja, eu salvo no disco, depois, conforme eu tiro do disco, eu pego esses dados e trago de volta para a minha fila. Então, a gente consegue tanto salvar quanto carregar, para que vocês não tenham esse trabalho novamente. Beleza aqui? A gente pode rodar para fazer o teste? Mandar brasa. Oi? Então, a gente rodar aqui. A gente der o start aqui. Tirando os erros, deve rodar. Ô, Matheus, só uma pergunta. No carregar, não precisaria usar o try catch, não, né? Onde? No carregar? Não, você pode usar. O try catch, ele é um teste para você ver se vai acontecer um erro ou não. Ou seja, o try catch, assim, tenta fazer alguma coisa. Se der erro, captura o erro e me mostra. Sempre fazer um try catch é interessante em algum momento que pode te causar um erro. Então, poderia fazer um try catch lá, principalmente na hora de carregar, né?
porque se o arquivo pode não existir, ele vai dar erro. Beleza. Vou cadastrar aqui. Vamos lá. O João 222. Confirmar. Ah, não aconteceu nada. Se eu vier aqui no buscar, ó, tá o João ali. Ah, mas não tá limpando. Não tá porque a gente não fez para limpar. A gente tem que fazer. Pedro 222, tá vendo? Maria 225. Olha lá, ele está adicionando bonitinho aí. Logicamente, o que a gente precisa fazer? Sempre que eu clicar no confirmar, o que eu posso fazer? Pegar e limpar aqui e colocar o cursor piscando no nome de novo. Não fica legal? O que a gente pode fazer aí, então? txt nome.clear txt cpf.clear para limpar e vamos colocar o cursor piscando nome txt nome. txt nome. Acho que é focus. Isso. Focus. O Focus eu taco o cursor para piscar lá no txt nome. E aí fica legal. Eu limpo. Então, o que eu fiz aqui, ó? Isso aqui é só limpando os campos. A inserção realmente está aqui, né? A gente criou uma variável tipo tdado, atribuiu os dados nessa variável e colocou essa variável para poder ser inserida. Conseguiram fazer funcionar aí? Matheus, o meu deu problema só em quebrar a linha. Ele não quebrou? Não, não, não. Você colocou barra R, barra N aqui no final, ó. Sim. Só tinha separado os dois, aí eu juntei agora. Será que é isso? É, pode ser. Coloca igual que está aqui. Coloca barra R, barra N. Tem uns bugs, depende da versão. Você tem que usar o barra R, barra N desse jeito aqui para ele quebrar. Mas esse é o menor dos problemas, não. Olha lá, se a gente rodar agora, a gente já vai ter o nosso probleminha ali resolvido. É, deu certo. Deu? Ó, vou cadastrar. João, CPF, confirmar. Ó, na hora que eu clico em confirmar, ele já volta por cursor. Maria 333. Ó, do jeito que facilita a vida de quem está cadastrando. Eu cadastrei um tanto rapidinho. Então, na hora que eu clico, eu dou tab, ele vai na sequência bonitinho do tab, que é o tab index, que é um atributo. Na hora que eu confirmo aqui, ele já volta aqui e deixa tudo organizadinho para a gente. Então, já fica bem mais legal. E aqui a gente tem a nossa fila aqui. Se eu for remover da fila, quem que eu vou remover? Ah, é sempre o primeiro da fila. Eu preciso se preocupar? Não, é só eu fazer um dequeue, contanto que eu tenha gente dentro da minha fila. Espera aí que tem coisa aqui. Em queue, sim, beleza. Beleza, pessoal? Pode dar sequência aqui? Ô, Matheus, Oi. você pôs o Fox também no TXT CPF, né? Não, no nome, só no nome. Aham, certinho. Serve para quê? Pra você colocar o cursor piscando. Então, eu vou colocar o cursor piscando num lugar só. Se eu colocar nome embaixo do CPF, ele pisca no nome e pisca no CPF para baixo. E ele vai parar no CPF. Aham, O Fox é onde você vai certo, deixar o cursor piscando. certo. Valeu. Você tem. Manda o erro aí, Ever. Qual que é ele? Ou se quiser compartilhar a tela, é mais fácil. Vamos compartilhar a tela aqui. Eu vou parar a minha e você compartilha a sua aí. Aí eu parei a minha. Compartilha a tua tela aí, por favor. Ali, né?
esse cadastro aqui que a gente está fazendo é parecido com o que a gente já tinha feito já antes. A diferença é que a gente está fazendo agora em C#, mas é bem parecido. Andrew, para poder acompanhar, você tem que baixar o Visual Studio. Foi o que eu tinha falado no começo. Se por acaso alguém não tiver com o Visual Studio instalado agora, acompanhe a aula para poder ver a lógica aqui e a explicação. E depois baixa o Visual Studio e dá uma repassada e vai refazendo passo a passo. Mas é importante você ir acompanhando aqui. Essa hoje específica é uma prática com o Visual Studio, que ele é a base para que vocês consigam fazer um trabalhinho que eu vou passar. Eber, você conseguiu compartilhar a tua tela? Não está aparecendo aqui. Vai nos 3 pontinhos lá, Ebin. Clica aqui, não para poder compartilhar, não, é só clicar em apresentar agora. Você clica em cima e clica em você aí, na sua foto, e vai em apresentar agora que ele aparece. Aí aparece uma opção aí, apresentar agora, você clica, seleciona a tela inteira e eu consigo, aí todo mundo consegue ver sua tela. Aí eu consigo ver o que está com problema. Aí você clica em apresentar agora, aí você seleciona uma tela inteira, e aí você tem que pegar e selecionar a tela. Clica na tela e depois clica lá em compartilhar. É que você tem que clicar na tela que você quer compartilhar, igual eu estou mostrando aqui. Ó. Não sei se apareceu para vocês, mas você tem que selecionar a tela. Vai na lista de pessoas ali primeiro, ó, nos 16, depois clica na tua fotinha, aí vai aparecer só você. Aí vai ter um apresentar agora, não sei se dá pra achar. Canto superior direito. Isso. Você tem que ver no apresentar agora, e aí sim ele vai aparecer. Você consegue mandar qual erro que ele está dando? Andrew, o Visual Studio, deixa eu pegar o link aqui, mas se você colocar no Google aí, Visual Studio Community, ele já tem para poder baixar aqui. O Community, ele é gratuito. Eu mandei o link aqui. E aí você consegue acompanhar tranquilo. O Visual Studio, basicamente, a gente usa em algumas aplicações bem específicas. Do Moterano deu certo. Eber, depois você me manda o teu código, igual você fez, que aí eu consigo dar uma olhada para ver onde está o erro. Então, vamos continuar aqui. Moterano, para apresentar. Você parou já. Beleza, só para eu poder apresentar aqui. Beleza, então voltando aqui, a gente já inseriu dentro da nossa fila. O que a gente quer? Se eu clicar aqui em remover, e aí eu não vou deixar prontinho para vocês, logicamente, né? O trabalho vai ter algumas coisas para vocês fazerem. Então, se eu clicar em remover, eu vou vir aqui, vou remover e vou mostrar numa janela poupar. O trabalho de vocês vai estar aqui no atender. Então, quando vocês clicarem em atender, vocês vão ter que pegar o nome da pessoa, mostrar aqui, só que aí na hora de cadastrar também vocês vão ter que levar em consideração a idade. Se a pessoa tiver mais que 60, você joga para uma fila. Se for menor que 60, você joga para outra. Isso vai ter que fazer um controle que você tem que atender sempre mais pessoas com mais de 60 do que pessoas com menos 60. Então, a gente vai ter 2 filas. Inicialmente, você resolve só com uma. Clique em atender e vai mandar para cá. Depois, a gente vai fazer com 2. Então, quando clicar em remover aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso dado, a gente vai pegar a nossa fila e vai tirar um elemento da nossa fila. Então, eu vou criar uma variável aqui, dado R, que é o que eu estou removendo, né? E quando que a gente vai conseguir remover? Eu só consigo remover se eu tiver alguma coisa dentro da minha fila. Então, se a minha fila.count for maior que 0.
Se ela for maior que zero, o que eu vou fazer? Vou fazer com que o meu R, que é uma variável de ter dado, receba o retorno do que eu estou tirando da minha fila. Como que eu consigo tirar alguma coisa da fila? É a minha função dequeue. Ó, a pique é a que eu vejo quem está no começo aqui. Pique é quem está no começo da fila. Igual o pique, lá em pilha é quem está no topo, o pique aqui é para a gente poder olhar quem está no começo da fila. Então, vou fazer o meu dequeue. Eu, lógico, eu não passo quem fazer o dequeue. Então, quem eu estou tirando da fila vai vir aqui para o meu R. E o que a gente vai fazer aqui? A gente pode pegar aqui, na hora que a gente está clicando em remover, a gente pode mostrar esse dado aqui. Então, posso dar aqui um message box aí, alguma coisa, só para a gente poder mostrar a mensagem. Então, vamos dar um message box aqui, ó. Message box, ponto show. E aí eu vou mostrar quem que eu removi. Removido, 2 pontos, mais, vou mostrar o R, ponto, nome. Então, quando eu clicar para remover aqui, se eu tiver alguém na fila, eu sempre vou remover quem está no início. E, logicamente, como eu acabei de remover, eu tenho que atualizar a minha lista da minha fila lá, que é aquela lista de espera. Então, eu chamo o meu mostrar aqui novamente. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver alguém na fila, eu tiro ela, mostro quem que eu acabei de tirar, mas eu vou mostrar na caixinha de texto, e aí vocês vão pegar, e aí a gente atualiza. Então, se eu voltar aqui novamente, ó, agora, eu vou mostrar, eu já volto no código, que eu coloquei para rodar aqui. Deixa eu ver se eu carregar aqui. Aqui, ó, eu já tenho alguns aqui que eu carreguei, certo? Vou cadastrar mais um aqui, ó. Carlos. Beleza, então aqui eu tenho os meus cadastrados. Se eu clicar em remover aqui, o que vai acontecer? Ó? Ele removeu o primeiro, que é Matheus, limpou. Próximo removeu Pedro, próximo removeu João, próximo removeu Maria, próximo removeu Carlos. Se eu clicar em remover agora, não faz nada. É porque se for marca zero, a gente remove, senão a gente não vai fazer nada. Ou a gente poderia mostrar um message box aqui para falar que não tem nada. Ô, Matheus, eu tenho uma dúvida. Oi? Passou que eu tenho uma dúvida. Você passou que um dos exercícios vai ter que se atender pessoas de mais de 60 anos, né? Isso. Mas como é que eu vou ter que criar um campo para verificar, para adicionar a idade também, então? Vai. Tá. Vai ter que criar mais um atributo, mais uma caixa de texto, e você vai trabalhar com 2 filas. Se for maior que 60, você joga para fila, para uma fila. Se for menor que 60, você joga para outra fila. Mas na hora de atender, você vai ter que controlar o atendimento. E aí tem uma regra lá, eu acho que eu coloquei que você tem que atender, para cada pessoa com menos de 60, antes você tem que atender 3 idosos. Então você atende 3 com mais de 60, se tiver, e depois atende 1 com menos. E atende 3 com mais e 1 com menos, 3 com mais e com menos. Logicamente que você tem que ter gente na fila de 60, né? Ok, valeu. Beleza? Pessoal, conseguiram fazer a remoção aí? Ok, Oi? deu certo. Deu? Aí, qual que é a ideia aqui, ó? Ao invés de clicar no remover, vocês podem apagar esse botãozinho depois, vocês vão clicar em atender. E na hora que atender, você vai pegar e vai mostrar aqui, como se fosse aquele painelzinho eletrônico lá, ó, o nome da pessoa e o CPF da pessoa. Além disso, vocês vão ter que fazer uma forma de digitar o nome da pessoa e buscar para ver se... O nome não, o CPF da pessoa, e buscar para ver se ela existe. Para poder buscar, vocês vão ter que usar a mesma lógica que está no mostrar. Porque quando eu estou mostrando, eu não consigo ver o CPF de cada pessoa? Consigo. E aí, o que vocês vão fazer no buscar? Eu olho na primeira posição. E aí, eu vou ver se o CPF que eu estou buscando é esse cara que é na primeira posição. Se for, você já fala, ó, o cara está na primeira da fila e pronto. Se não, aí você vai passando posição a posição até que você ache e pare. Então, quando vocês clicarem em buscar, o que vocês vão ter que fazer aqui, ó? Vocês vão ter que fazer basicamente o que está aqui. Vocês vão ter que fazer um for each. Eu vou colocar um pseudocódigo aqui, só para ficar mais fácil de entender. Ó. Vocês vão ter que buscar por CPF. Certo? Então, o que vocês vão ter que fazer? Eu vou ter que verificar se o meu x.
x.cpf, ele é igual ao meu txt buscar.text. Lembrando que isso aqui não é muito legal. O certo é fazer o ponto equals, né? cpf.equals, se ele é igual, se o x CPF, que é o cara que eu estou passando, se ele for igual. E aí já está pronto, basicamente, né? Se ele for igual, aqui, ó, você achou. Então, você achou e você fala a posição. Como para eu saber a posição? Você vai ter que ter uma variável para você poder controlar isso, né? Então, você vai ter que criar uma variável aqui, por exemplo, int i. E aí você faz teu i sair de 1. Se você achar o cara na primeira posição aqui, ó, se você já achou, você vai mostrar o i e vai falar que achou na primeira posição. Se não achou, na hora que der o loop, você faz i mais mais. E aí você achar, e na hora que você achar, o que você faz? Você pega e dá um break. Você não vai querer ficar percorrendo tudo também por todas as posições. Então, para cada elemento que eu tenho, eu vou verificar se o CPF desse cara que eu estou passando dentro da fila é igual ao que eu estou buscando. Se for, eu falo, ó, o cara está em tal determinada posição e paro. Se não for igual, eu incremento e vou ficar buscando. Entenderam a lógica do buscar aí? Peraí. Ó, para cada elemento da fila, para cada elemento que eu tenho na fila, é o meu X, certo? Eu vou olhar se o CPF dele é igual ao CPF que eu estou buscando. Se for, você dá uma mensagem falando que achou e mostra o i. Por que o i? O i começou de 1. Se achou de primeiro, você fala que é o primeiro da fila. Se não entrar no if, porque não é igual, incrementa o i, dá o loop e vai testar o próximo cara da fila. O próximo cara da fila é o CPF que eu estou buscando? Se for, o teu i vai estar valendo 2. Mostra ele e dá o break. Não é? Incrementa. E aí você vai ficar nesse loop enquanto o quê? Enquanto você tiver gente dentro da fila. Se por acaso você sair dessa fila que não achou, que aí você pode fazer uma variável de controle, você fala que não achou. Ou simplesmente não mostra nada se não achar. Deu para entender a lógica do buscar? Tem como fazer a comparação do tipo ter dado e o i para mostrar depois? Tem, né? Como ter dado i? Porque eu vou guardar a posição no i e depois eu vou ter que fazer uma comparação do lugar do i para o lugar do ter dado, não é? Não. Depois você só vai mostrar o i. Assim, porque quando você mostrar o i, se no primeiro loop você achou, é o primeiro. O teu i está valendo 1. Você só vai mostrar o i. Você não precisa fazer nada com o teu dado depois. Só se falar o CPF tal, o CPF, que aí você pode falar o nome da pessoa, porque aqui o X é o CPF é o que você está comparando. Mas você pode falar aqui, ó, que esse x.nome está na posição e, logicamente, isso aqui você tem que... Não, isso aí eu entendi. Eu não entendi como é que o i vai afetar qual vai ser mostrado. Por exemplo, eu tô no 2. Eu sei que o i tá valendo 2, mas como é que eu vou fazer ele para mostrar no... Não, é o for each que está fazendo isso. Ah, tá, tranquilo. É o for each. O for each, eu estou percorrendo todos os elementos dentro da minha fila. Entendeu? Ô, Matheus, Oi? e é que nem você falou lá que o buscar só vai buscar, ele não vai mandar pra cima lá. Quem vai Não. mandar pra cima é o atender. Não, atender que vai. Quer ver? Ó, deixa eu colocar um executar funcionando, que isso aqui é o mínimo que vocês têm que fazer. E aí, depois, a próxima etapa é a parte do maior de 60 anos. Então, eu vou mostrar aqui, ó, deixa eu explicar o trabalho, que esse foi o mínimo aqui para a gente poder trabalhar. Aqui, ó. Então, eu vou carregar aqui tem alguns elementos. Então, se eu clicar em buscar aqui, ó, 022, então, João, buscar. Olha lá, ó, o João está na terceira posição da fila, tá vendo? 1, 2, 3. Deu para entender aqui? Se eu for buscar 055, olha lá, o Matheus está na primeira posição. Então, eu quero saber que posição que o cara está na fila lá para poder ser atendido. Se eu colocar um aqui que não existe, ele está falando que ele não está na fila. Se eu clicar em atender agora, o que tem que acontecer? Tem que atender o Matheus e ele tem que mostrar aqui no painel. Ó.
Próximo, Matheus, CPF 055. Ele está atendendo. E agora, se eu clicar em atender, atende o Pedro. Se eu clicar em atender, o próximo é o João. Se eu clicar em atender, é Maria. Se eu clicar em atender, aqui eu não tenho mais nada. E aí a gente pode cadastrar. Desse jeito aqui, ó, buscando e atendendo é o mínimo. Mas atender basicamente é o remover, só que ao invés de mostrar na caixa de texto, você vai mostrar aqui no painelzinho. Beleza? Beleza aqui nesse básico? Esse básico aqui, você fez ele, já vale 7. Beleza, mas não é beleza, mas beleza. Ah, entendi. Eu pensei que ia, tipo, assimilar as duas, buscar e atender. Não. Até esse botão remover, você pode tirar ele daqui. Nem vai usar. Aí, o que você tem que fazer agora como parte do trabalho? Porque fazer isso aqui tá pronto, né? O atender é igual ao remover que a gente já fez. Você só vai mudar o lugar de mandar. O buscar, eu já escrevi ele aqui. Ele já está aqui também. Então, é só você seguir o que está aqui. E aí, qual que é o trabalho? Ele está lá no ambiente já. É o trabalho prático aqui. Você vai ter que trabalhar com o paciente. Então, a gente está pensando num paciente, pensa num consultório médico. Aí, você vai pegar o nome, CPF e a idade dele. Você vai ter que manter 2 filas. Uma normal e outra preferencial, com mais de 60 anos. Então, você pode criar a fila 1, fila 2 aí. Igual a gente criou lá a fila, você vai ter fila 1 e fila 2. Por exemplo, fila normal, fila 60, sei lá. Para atender paciente, você tem que atender essa regra de negócio aqui. Você tem que atender sempre 3 pacientes com mais de 60 para cada paciente com menos. Ah, mas eu só tenho um com mais de 60. Beleza, você atende com mais de 60. Se você zerou a fila dele, e aí você vai para outra fila, tranquilo. Mas sempre antes de atender um com menos de 60, você tem que tentar atender 3 com mais de 60. Ah, tem só 2, atende só 2 e depois passa para lá. Tem 5 com mais de 60, você atende 3, depois atende 1 com menos de 60, depois volta e atende a fila com mais de 60. Essa é a parte do trabalho que vocês têm que fazer. E aí vocês têm que verificar os pacientes da fila, que é mostrar tudo, já está pronto. Verificar a posição, que é a busca, que é o que eu acabei de mostrar, já está pronto também. Não tem muita coisa para fazer. Então, se você fez aquele básico, igual eu coloquei ali, você já tem 7 pontos. Aí você fez a parte aqui, pensando no trabalho valendo sempre 10, né? Aí depois você fez essa parte aqui, trabalhando com mais e menos 60, você ganhou os outros 3 pontos. Então, a parte que vale mais é o básico, que já está praticamente pronto. É só você fazer a praticazinha. E agora, isso com mais 60, que vai ser o legal, que você vai ter um esforço para você poder fechar o trabalho. Beleza? Deu para entender? Esse material aqui, ó, que eu acabei de falar, ele está aqui no ambiente virtual. Se a gente entrar aqui, deixa eu voltar aqui no começo. Aqui, ó, no ambiente virtual, a gente tem aqui, ó, trabalho, não, aqui tá o da pilha. Ah, não, eu coloquei dentro aqui, ó, semana 6, fila C#, tá vendo? Se vocês clicarem aqui, ó, tá o executar funcionando, que é aquela versão básica, para vocês verem. Esse modelinho zip, que é o mesmo que está no Git, que vocês baixaram, e essa definição do trabalho, que é essa aqui que eu acabei de abrir. Eu coloquei como data dia 22, é daqui 2 semanas. E aí a gente deixa essa data como entrega. Depois, se tiver alguma dificuldade, seja de instalação, de acesso ao computador, quem tiver, me fala aí, que aí, caso pontual, eu avalio. Mas, de maneira geral, a gente deixa para o dia 22. Espera aí, deixa eu ver que tem um tanto de pergunta aqui. A galera está vendo Maria Mendonça, não está nada. Andrew, o básico é aquele do executar funcionando que eu mostrei. Ele já tem alguns dados lá que eu mandei lá que você consegue carregar e salvar normal. Então, os dados é isso que eu mostrei lá naquele executar funcionando. Você tem que conseguir cadastrar. Então, a gente já fez hoje. Você tem que conseguir remover ele e mandar para o painelzinho. Então, a gente removeu e mostrou na janelinha. Então, ao invés de mostrar na janela, você vai mostrar para o painel. E você tem que conseguir buscar, que é esse código da busca que eu mostrei aqui também. Não vai ter muita coisa, você só vai ter que dar uma organizadinha. E aí o básico, beleza. E aí você fez o básico, já vale 7. E aí você fez a parte lá do controle. Para fazer a segunda parte, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adicionar um atributo idade,
lá dentro do struct, você vai ter que criar uma caixinha de texto lá no cadastrar para a idade, para você conseguir jogar lá, e para que você consiga ver em qual fila você vai jogar. Você vai jogar na fila 1, você vai jogar na fila 2 ali de acordo com a idade. Pessoal, beleza? Alguém tem alguma dúvida do que deve ser feito? Que a ideia é usar agora. A gente tem um tempinho, vocês usarem esse tempo que a gente tem agora para vocês já darem andamento no trabalho. Isso aí você pegar para fazer pelo menos o básico, dá para fazer em 15 minutos. E aí você já deixa o básico funcionando e depois só preocupa com a segunda parte depois. Ou se quiser já fazer hoje também dá tempo. Matheus, o mostra, por exemplo, no atender, vai ter tipo em cima lá vai ser tipo mostra também? Qual? O atender? Isso, para jogar para cima. Não, o atender ele vai ser igual o remove, cara. Porque Então, assim, eu falo aquela parte lá que ficou embaixo do próximo, que lá é um... Isso aqui? É um painel? Não, isso aqui é um painel, só que aqui tem uma caixa de texto, tá vendo? O próximo ele é uma caixa, ele é um label. E aí você pega esse label, você coloca aqui outro label aqui embaixo. Esse outro label aqui, eu vou chamar ele aqui de, por exemplo, de... Vou chamar ele aqui, por exemplo, de LBL dados. E aí, o que eu vou fazer? Ao invés de mostrar aquilo lá na caixa de texto, eu mostro aqui dentro desse LBL dados. Entendi. Entendeu? Ah, sim. Isso aqui é um label. Por exemplo, aqui, ó, nome, 2 pontos. E aqui no lugar desse nome aqui, eu vou jogar realmente o nome da pessoa e o CPF dele, se eu quiser. Isso aqui é um label. Boa pergunta tua, boa dúvida. Não, Ou se beleza. concatenar aqui dentro desse mesmo, eu não lembro como que eu fiz naquele outro, não. Se eu usei o mesmo label, como é que chama esse? Esse label chama LBL atendimento, eu devo ter jogado tudo dentro dele, eu não devo ter criado outro, não. Porque aí dentro dele, o que você faz? Você faz o mais igual, ou seja, eu mantenho isso aqui que ele tem e adiciono mais alguma coisa. Lembrando que você pode tacar um barra N aqui que você vai quebrando também. Ah, sim, então basicamente você coloca o mais igual para concatenar. Para concatenar o que você vai buscar do atender lá. Isso, porque quando eu clicar em atender, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um T-dado, receber o retorno do DQ, certo? Aí o que eu vou colocar aqui? Eu vou concatenar nesse label o x.nome e o x.cpf. Uhum. Olha lá, quando eu cliquei no remover, ó, eu mostrei só o quê? Que é o r.nome. O r.nome, seria isso aqui, por exemplo, ó, lbl atendimento, ponto text, mais igual, e aí você pode colocar aqui, ó, eu vou quebrar uma linha aqui, mais o r.nome. Se a gente fizer isso aqui, ó, vamos ver o que ele faz. Só eu devia ter apagado aquele outro nome que eu pus embaixo, ó. Carregar. Não, é porque eu não coloquei o código no atender, tá dentro do remover. Atendeu, Matheus. Tá vendo, Matheus? Esse aqui agora? Ah, entendi. Só que agora o outro apareceu aqui embaixo, tá vendo? Ele bugou aqui. Você tem que arrumar, lógico, não é só isso, mas... Ah, não, beleza. É isso que eu tava tentando entender. Ó, aqui, desse jeito, ele sempre vai concatenar. Ou se eu colocar só igual, só para esse exemplo aqui teu, vai ficar melhor. Ou a gente pode fazer assim, eu acho que assim fica melhor. Posso colocar. Próximo, 2 pontos, barra N. Em vez de ser mais igual, eu coloco só igual. E aí ele vai aparecer lá. Próximo. Vai quebrar a linha e vai mostrar o nome. Tá vendo? Ah, entendi. Entendeu? Beleza, isso que eu fiquei pensando, eu pensei que ia ter que fazer um outro mostra para jogar para cima, mas Não, é basicamente pegar esse código que eu acabei de mostrar que está no remover, colocar no atender, coloca o CPF, já está pronto. O busca também já está pronto, você já matou o trabalho quase todo. E aí, vai ter a segunda parte aqui, que é adicionar lá, a gente vai ter que adicionar aqui em cima. Aqui. Adicionar a idade, né? Isso, a gente vai ter que ter um pouquinho de idade aqui. E a gente passa a ter idade, e aqui
E também a gente tem que criar um campinho aqui. E aí você cria um outro campo aqui, né? Epa. Outra coisa que eu ia perguntar, não ficaria mais fácil se fizesse o CPF int, não, né, Matheus? Não, cara, porque CPF ele tem aquela questão do zero, tem a quantidade de número. CPF, por padrão, salva ele como string mesmo. CPF ele tem um tanto de complexidade, sabe? Você pode até pegar, quando você precisar, ele está como string. Ah, mas eu preciso fazer um cálculo de validação do CPF. Você pega esse CPF que você armazenou string, converte ele para inteiro para você fazer o cálculo. Mas o armazenamento de CPF em qualquer base de dados, ele é string. Preciso manipular alguma coisa? Converte, manipula e deixa o dado salvo em... Isso aí, número de matrícula, a não ser que for algo pequeno, sabe? Mas quando você tem um dado que ele cresce muito, aí você tem problema de armazenamento para dados muito grandes. Sei, é porque igual aquele projetinho lá, eu fiz um outro projetinho pouco tempo atrás. Aí eu coloquei um número de telefone como varchar. Tava ficando bem mais fácil para procurar. Não, tem que ser varchar mesmo, e se precisar, você parceia ele, ou seja, analisa ele para você fazer o que é necessário. Ah, não, beleza. Obrigadão, viu? Ó, a busca já deu bom, Lucas, que joia. Então já está com o trabalho pronto já, ó, quase. Do Weber que ele deu um erro que não append. Clear for each texto dado em fila.append text x.nome. Ah, tá aqui, ó, dentro do append tá escrito errado. Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Não, tem um mais, traço, mais... Aqui, ó, depois do CPF, aqui, ó, tá faltando o mais nesse ponto aqui, ó. Eu vou colocar só esse código do for each aqui para você poder ver ele. Mas faltou só um maisinho ali. Faltou esse mais aqui, ó. Não sei se você tá vendo minha tela, mas faltou esse mais no teu, do que deu para me ver, né? Pessoal, tendo qualquer dúvida, eu tô